Atividade 5. Aceleração, velocidade e tempo. Qual a relação entre as grandezas? Saímos de megabytes, gigabytes, velocidade de internet para aulinha complementar de física, né? Que nem nós estamos vendo as bolinhas lá em física. Agora, velocidade e tempo. Curta, compartilha, fala de onde você é. Eu quero contribuir com o seu desenvolvimento, com a sua persistência em aprender, tá? Vamos lá. Aceleração, velocidade e tempo. Qual a relação entre as grandezas? O objetivo dessa atividade é elaborar um problema ao final que envolva a grandeza aceleração. Para isso, vamos usar o aquecimento. Volte até a atividade 1, então você volta aí, para relembrar o que é e como realizar o cálculo de velocidade média. Então, nós temos que a velocidade média é o quê? A variação do espaço pela variação do tempo, né? Delta S sobre delta T. Ah lá. Ô, professor. Então, para encontrar o tempo, basta dividir delta S pela velocidade. Então, ó, quando eu quero achar o tempo, tá? Eu inverto isso daqui. Mas a gente faz a regra de 3. Professor, o que é isso? Nada mais que a nossa regra de 3. Beleza, tá? Você já viu na aula de física lá que o professor fez um monte desse exercício. Certamente você já ouviu falar no termo aceleração. Cite pelo menos 2 situações em que esse termo pode ser aplicado. Quando eu vi aquela mocinha lá, meu coração acelerou, né? Quando eu vi minha esposa, que eu sou casado, o coração daquela acelerada. Ou quando eu faço uma arte muito grande, sou quase atropelado, né? O coração também dispara, não é assim que funciona? Então, esse é o tempo. E quando o professor está dando aula, pega o João por orelha e fala, João, acelera, filho, acelera, bora, vamos. Copia logo que eu quero pagar a lousa. Né? O professor não fala isso? Entendeu o que é aceleração? O carro acelerou, o coração acelerado, vamos trabalhar em ritmo acelerado, estudar, né? Tudo isso aí tem a palavra acelerado, tá? Então se liga agora, muito importante, o professor colocou aqui, a aceleração nos diz com que rapidez a velocidade muda, tá? Então a aceleração ela muda a velocidade, ela influencia diretamente na velocidade. A aceleração é a mudança de velocidade dividida pelo tempo. Nossa, professor, quanto mais eu acelero, mais eu aumento a minha velocidade e eu diminuo o meu tempo, tá? Gasto menos tempo. A palavra aceleração aplica-se tanto para aumento quanto para diminuição da velocidade. Vou aumentar a minha velocidade, vou diminuir a minha velocidade. Se eu diminuo a minha aceleração, eu diminuo a minha velocidade. Os freios de um carro, por exemplo, produzem uma aceleração retardadora no movimento do carro. Lembrando que sempre a velocidade está em módulo, tá? Vamos guardar isso. Então, tem gente que anda sempre com freio, né? Porque é lento, é lerdo demais, né, gente? Misericórdia. E aí tá aí, Agora vai um spoiler. Existe uma relação entre velocidade, tempo e aceleração? Para você, qual é esta relação? Então o professor respondeu primeiro, para depois vocês verem a pergunta. Te peguei nessa, né? Pegou mesmo, professor. Já tá o spoiler de novo, aí o professor repetiu, não sei porquê. Porque tá aqui, Quero complementar agora. Rapidez diz respeito a qualquer variação. Então, o delta significa variação no tempo, tá? Independente do ponto de partida e chegada. Eu tenho que ter referencial. Sempre que eu quero medir tempo, medir velocidade, medir alguma coisa nesse estilo, eu tenho referencial. Ponto de início, ponto de chegada. A hora que eu saí, a hora que eu cheguei. A distância inicial e a distância final. Eu tenho que ter esses referenciais.
Isso que eu estou falando agora está lá no início da aula, tá? Mas eu estou falando agora. Já a velocidade relaciona a distância percorrida, o tempo gasto, a direção e o sentido. Isso é o módulo. Você já viu na minha aula de física também sobre módulo, tá? Tem direção, intensidade, sentido. Olha aí, você que quer ser militar. Esse é o KC. Por exemplo, se um avião está viajando a 900 km por hora sem variar a velocidade, a aceleração é nula. Ele não tem aceleração. Ô louco, professor, a aceleração eu posso falar assim, ó, num jeito errado, tá? Mais simples para entender. A aceleração é a força que você coloca na velocidade. Ou você aumenta a velocidade, ou você freia a velocidade. Então, a aceleração é uma força que você coloca na velocidade. Ou você aumenta, empurrando ela, ou você diminui, puxando ela, tá bom? Freando. Já quando ele está decolando ou pousando, existe aceleração, olha lá. Retardamento, pois há uma variação na velocidade. Ele vai pousar, olha lá, até saiu fumaça do freio aqui, ó, deu o atrito da roda no asfalto, olha lá, entendeu? E ele está freando, a turbina está fazendo o movimento contrário. Se a turbina faz o movimento contrário, é para retardar a minha velocidade. Beleza? Só aqui, cara, que você tem esses aulão. Não pode procurar para a internet que você não vai achar, não. Quem não tem pressa, assiste uma boa aula. Agora, se você ficar acelerando, você não vai aprender, não, tá? Até chegar a essa pergunta, você já pensou e aprendeu um pouco sobre aceleração? Aprendeu muito sobre aceleração. Nessa atividade, seu professor conduzirá toda a turma para uma leitura colaborativa. Eu não tenho essa leitura, tá? Então, você vai ler isso aqui, ó. Ciclista Ayrton, atividade 1, lá no começo, né? Então, aceleração é a grandeza física que, olha, bizu. Tudo que você tem que guardar de aceleração. É a grandeza física que relaciona a mudança da velocidade em relação ao tempo. Se eu aumento ou eu diminuo a velocidade, relação diretamente ao nosso tempo, tá? Vimos em física, né? Que a relação entre essas três grandezas é a seguinte. A aceleração é o ΔV, que é a velocidade, ó, velocidade, dividido pelo tempo, tá? Na matemática, isso aqui, ó. Nas matemáticas, né, e ciências aplicadas, delta é utilizado como uma variável para indicar uma diferença no valor da variável. Usualmente a letra delta maiúscula está aqui, é usada para mudanças grandes, macroscópicas, que eu meço, eu vejo, eu sinto. E o delta minúsculo, tá? Que ele é feito assim, ó, eu falo que é um Dzinho tremido, ó, é para as grandezas microscópicas, pequenas, tá? Então, fica aí já para que você entenda o que é variação. Sempre que você deparar com delta, é variação. Professor, então, quando eu vou calcular o meu delta, né? O senhor está falando que a variação, o delta o que é? É da parábola, né? Ó. Qual que é a fórmula do delta? Nossa, eu esqueci. Você esqueceu? Vá pesquisar. Equação do segundo grau. Delta é igual a B menos 4AC. Lembra disso? Vai estudar, peão. Vai estudar. Não vou dar tudo mastigadinho para vocês, não. Então, a aceleração, para calcularmos a aceleração de alguém ou de um objeto, devemos conhecer as velocidades inicial e a final. E os momentos de início e de conclusão do movimento. Então, velocidade inicial, velocidade final, distância, tá? Os amigos Ayrton e Valentino querem estimar a aceleração que conseguem atingir pedalando suas bicicletas em um espaço entre dois postos de energia elétrica.
as informações coletadas pelos amigos utilizando o aplicativo celular que registra a velocidade e o tempo está aqui. Então o Ayrton fez 3 metros por segundo no primeiro poste, no segundo poste e o tempo que o ciclista levou para percorrer o percurso, tá? Então, ó, ele tem aqui o primeiro poste, vou chamar de S0, né? V0, e o segundo VF, tá? Então, guarda aí, ó. Ah lá. Eu não uso isso daqui, tá? Mas estão aqui para vocês como está no seu caderno. Esses cálculos permitirem, ó, uma menos o outro, tá? Eu faço diretão aqui, ó. Eu não fica assim, ó. 6 menos 3, né? Então a aceleração é 6 menos 3 dividido por 4, tá? A velocidade aqui, ó, que o professor colocou, ó. Aqui, ó. Velocidade inicial, ó, que é V0 menos VF, tá? Então a aceleração fica VF menos V0 dividido por ΔT. Tá bom? É a variaçãozinha ali. É o espaço. Em grupo de 2 a 4 pessoas, elabora um problema envolvendo o conceito de aceleração que pode ser relacionado a uma situação real e hipotética. Não deixem de considerar o que foi pedido na atividade 3. Coesão e coerência. Então tá aqui, ó. Um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 100 em cerca de 11 segundos. Determine sua aceleração em metros por segundo e assinale a alternativa correspondente, tá? Então, tá aqui, ó. Para resolver esse exercício, devemos usar a fórmula de velocidade média. Olha lá. Que nós acabamos de ver. Vamos dividir por 100 para quê? Para trabalhar em metros por segundo, tá? Por que metros por segundo? Porque o tempo está em segundo, ó. Se eu tenho tempo em segundo, isso daqui tem que estar em metros, tá? Em metros. Então eu dividi. E aí fica, a aceleração é VF menos V0 dividido por ΔT, que é o meu tempo. Então aqui eu tenho 27, né, ó? 27,7 menos 0, porque vai de 0 a 100 km por hora, tá? Dividido por 11, que é 11 segundos, ó. Tá? 11 segundos. Então, ó, 100 km por hora é a mesma coisa que 27,7 metros por segundo, tá? Fazendo a continha, a aceleração vai ser 2,5 metros por segundo. Tem? Tem, ó, letra C. Vai lá e faz o xizinho. Beleza? Vem, Thor. Após a elaboração do problema, leiam o problema dos outros grupos, né? Elejam, acreditem estar bem elaborado. O problema que foi apreciado pela maioria deve ser escrito na lousa. Isso aqui é que o seu professor é em sala, tá? Avaliação. Em um espaço de memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais, chamado de bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB, é possível armazenar quanto? Então, gente, só fazer a continha aí, né? Ó, pelo enunciado. 1 GB é 8,6 bilhões ó, de bits. E aí eu tenho um CD de 3,2. 3,2 vezes 8,6 vai dar 27,52. Tá? Letra C. Tá aí a continha, vai lá e faz o xão. Enem. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga e quase 800 mil km² de área. Aqui é quadrado, tá? Aqui na hora de digitar ou cortar. Quando chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica, lá, ele quer a densidade demográfica, ó, coberta pela Caatinga é de... Então, quando eu tenho densidade demográfica, vai ser o quê? Ele tem 20 milhões, ó. 20
milhões. Ó, tá aqui, ó. Dividido por quanto? Por 800 mil quilômetros. 800 mil quilômetros, ó. Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, ó, 800 mil é 800 mil. Olha lá. 800 mil, tá? Então, ficou facinho aí para vocês dividir. Aí corta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou quanto? 200 dividido por 8. Que vai dar quanto? 25. Vou fazer aqui na calculadora, porque às vezes eu erro, né? 200 dividido por 8. 25. Habitantes por quilômetros quadrados. Fácil, hein? Fácil. Então, a densidade demográfica é o quê? Já sabe, né? Ó, densidade demográfica é os habitantes pela área, tá? Não esqueçam disso. Revisão. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas, visando a utilização racional da energia elétrica. Esse eu fiz até no caderno. Uma delas pode ser a redução do tempo do banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kWh, né? Isso aqui a gente já viu. Dividiu por 1.000 aqui, tá? Divide por 1.000. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Então, ó, ela toma 2 banhos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Então, vou fazer para vocês aqui. 2 banhos, ó. 2 vezes 10 dá 20 minutos por dia. Aí você faz 20 vezes 7, dá 140 minutos na semana, certo? E 140 minutos é 2 horas. 140 minutos é igual 2 horas e 20 minutos, tá? Guardou? Guardou. Aí, ó, ele gasta 4,8 por hora. Aí você faz 4,8 vezes 2 horas. Isso vai dar 16, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 9,6 kWh. Só que aí ele faz o quê? Tem 20 minutos aqui. 4,8, 20 minutos é 1/3 de horas, ó. 20 minutos é igual a 1/3 de hora. Então você pega 4,8 e divide por 3. 4,8 dividido por 3 vai dar 1,6 kWh. E aí você soma, tá? 9,6 mais 1,6. Vai dar 2, vai 1, 10 e 1, 12. Vírgula embaixo de vírgula. 12,2. Tá? O que? Quilowatt-hora. Não, 10 e 1, 11. 12 é 11. 11,2 kWh, tá? Então, o que você fez, professor? Peguei os 2 banhos, multipliquei e dá 20 por dia. É 7 dias? 20 vezes 7, 140 minutos na semana. Só que 140 minutos é 2 horas e 20 minutos, porque ele deu a quilowatt-hora aqui, ó. E 20 minutos é 1/3 da hora, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, então 1/3 da hora. Achei quanto que ele gasta na hora e quanto que ele gasta no minuto. Beleza? Elabore um problema para ser resolvido no seu colega aí. Tá aí, ó, o probleminha. Resposta. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas à região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu percurso? Solução tá aí, tá? A velocidade é o espaço pelo tempo, 60 km por hora. Ele fez o passeio, meio rápido, né? Mas ele fez. Pessoal, acabou. Curta, compartilha, fala de onde você é para que eu possa mandar um abraço.
A minha aula é assim mesmo, eu gosto da aula nesse ritmo. Do mesmo jeito que eu dou na sala de aula, eu dou aqui. Eu sou meio acelerado, né? Para quem tá vendo aí a aceleração, mas as coisas é assim. Forte abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo.